Fala nação, tudo na paz? Eu sei que não tá tudo na paz depois de um jogo horrível como o de ontem, eu só pergunto por educação. Tá começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, a análise tática de ontem, de Vitória e Remo, pra gente falar um pouquinho da escalação de Ramon no começo do jogo. Ele voltou com os três zagueiros que já havia tentado no primeiro tempo contra o Inter. De certa forma o Vitória não sofreu tanto ao longo da partida, já que o Vitória na maior parte do jogo jogou com esses três zagueiros, mas faltou de fato qualidade ofensiva, faltou criação e a gente vai falar sobre isso. Antes de mais nada, você já sabe o que eu vou pedir. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação e considera virar membro do Canto Rubro-Negro, porque a partir de R$ 2,99 você já pode virar membro e tem acesso à liga exclusiva do Cartola aqui do canal. E se você é membro, tá assistindo isso daqui, joga Cartola e ainda não mandou seu time, tem uma publicação na aba Comunidade para você colocar o seu time do Cartola e participar com a gente. Eu sou Leonardo Santiago e vai começar mais uma análise tática aqui no Canto Rubro-Negro. Bom, antes de começar de fato a análise, eu vou falar um pouquinho da partida e do que eu achei. Foi uma partida realmente muito ruim, onde defensivamente o Vitória realmente não sofreu tanto. O Remo colocou uma bola na trave no segundo tempo, mas de modo geral o Vitória foi até consistente defensivamente. E se você olhar na Série B, o Vitória só tem 2 gols tomados em 4 jogos. O problema é realmente a parte ofensiva, que só marcou um gol nesses 4 jogos. Para mim, o sistema de 3 zagueiros, o 3-5-2 que o Vitória jogou, o 3-4-3, enfim, precisa de tempo para ser treinado. Eu não culpo o Ramon, acredito que o Ramon está conhecendo o elenco e está tentando fazer algo diferente, está tentando se virar com o que ele tem. Só que eu acredito que nesse momento, até ele ter tempo para treinar, eu até falei na live do pós que o Vitória só vai ter um pouco mais de treino lá para a 7ª rodada, lá para a 8ª rodada. Um pouco mais de treino não, um pouco mais de tempo. Eu acredito que ele poderia manter a estrutura do que vinha sendo feito e ir implantando as suas ideias dentro dessa estrutura, que foi o que ele fez a partir dos 20 do segundo tempo, e a gente vai falar sobre isso também. Mas eu não acho que ele é culpado, ele tá trocando pneu com o carro andando, e como eu falei, para mim o erro foi demitir o Rodrigo depois de 23 dias de pausa e demitir no terceiro jogo. Se era para demitir, vocês sabem que eu era contra, mas se era para demitir, que fosse na pausa desses 23 jogos para que o treinador novo viesse e conseguisse ter mais tempo com o elenco. Tivemos atuações individuais muito abaixo e a gente vai falar sobre isso também, tá? E agora vamos começar a análise tática colocando os frames aqui que Paulo Roberto, como sempre, do Coluna C Vitória, e Júnior da CV Stats, que também me ajuda demais aqui, trouxeram para mim. Eu vou apresentar para vocês e comentar sobre eles. O primeiro frame que Paulo traz é o Vitória fazendo um 3-4-3 com a bola. Eu até conversei no Twitter que poderia ser um 3-5-2, poderia ser um 3-4-3. Eu falei, na verdade, não só no Twitter, mas também na live do pré-jogo, que pegou de surpresa, inclusive, já que eu tinha a escalação e não era com 3 zagueiros, Ramon acabou surpreendendo. Geralmente a escalação tá colocada antes lá pra galera do Canto da Resenha e eu vinha acertando, a fonte pelo menos vinha acertando, só que essa realmente a gente errou. Como o Paulo destaca no frame, o Vitória variou pro 3-4-3 com a bola. Percebam que em linha de 3 tem Marcelo Alves, Wallace, Matheus, que pra mim foi abaixo. Na verdade ele não foi abaixo, ele faz uma temporada realmente que ele tá devendo. Roberto e Inocêncio, que foi novidade no time titular, estão abertos em amplitude. Bispo e Pablo Siles por dentro. Pablo Siles pra mim que foi bem de novo, a gente vai trazer os scouts dele aqui mais pra frente e eu venho gostando muito das atuações dele. A câmera não consegue pegar, mas na frente a gente tem David, Samuel e Bolota vulgo Soares. No segundo frame a gente já pode ver o Vitória no 3-2-5, mais uma variação que Ramon tentou colocar em campo, dessa vez com Siles e Bispo alinhados, Bolota e Inocêncio inclusive voltando para recompor, Samuel, David e Roberto do outro lado também dando amplitude. Essa é inclusive uma variação defensiva, o Vitória estava sem a bola, a gente pode perceber pelo posicionamento do corpo de Inocêncio que ele está voltando para marcar. E os volantes estão alinhados e percebam, nessa imagem não fica tão claro assim, mas dá para ver que Siles e Bispo estão muito longe dos zagueiros, o que é uma característica de quando você não tem tempo para treinar, um esquema que requer realmente um pouco mais de treino, que é o esquema com 3 zagueiros. Percebam que esse espaço entre as linhas existiu, mas o Vitória não sofreu tanto assim na partida, mas é importante destacar, inclusive quando não sofre, para que a galera tenha uma noção e consiga enxergar isso em campo. Agora a gente volta um pouquinho para o começo de fato do primeiro tempo, com 6 minutos de jogo. O Vitória varia para a saída em V no meio de campo, com David vindo buscar por dentro, e isso, claro, dá a opção de passe para quem vai fazer a saída. Matheus inclusive tentou forçar essa saída várias
várias vezes pelo lado esquerdo, seja colocando com passe mais curto, seja colocando um passe mais longo, mas Matheus, infelizmente, nos passes longos não foi bem, errou a maioria deles, mas a gente consegue perceber que caso a bola chegue em Siles, ele vai ter a opção de passe, já que Bispo e David estão por dentro. David, que mais uma vez foi abaixo, fez uma partida abaixo, e eu acredito que ele tem que ser preservado, apesar de defender muito a base, ele realmente não vem bem. No quarto frame, dessa vez no Vitória com a bola, alguns segundos depois, David e Soares fecham no meio como opção para o passe, enquanto os laterais abrem, dando amplitude. Lembrando que David e Soares estão fechando para um passe um pouco mais vertical, David já está um pouco mais avançado, Bispo está no mesmo posicionamento do outro frame, e quem vem buscar um pouco mais essa bola é Pablo Siles. David está um pouco mais avançado e Soares está alinhado com ele para também gerar essa linha de passe. No entanto, a gente sabe que a ofensividade continuou sendo abaixo. Na teoria é interessante, mas quando não se tem treino e também um pouco de qualidade, fica complicado de chegar no gol adversário. E a gente lembra, inclusive, que a maior chance do Vitória no primeiro tempo foi um chute de longe de Samuel, que inclusive só chuta no gol. Impressionante. Aqui um frame no segundo tempo, onde, de acordo com Paulo, o Vitória mantém o 5-4-1 sem a bola. A gente pode ver muito claramente uma linha de 5, uma linha com 4 e Diney, que entrou no lugar de Samuel à frente. Diney, que também não recebeu nenhuma bola limpa, e da forma que o Vitória está jogando, pode colocar Lewandowski, que o centroavante vai passar fome. A gente tem também Guilherme fechando pela esquerda, Bolota fechando pela direita, com Bispo e Siles mais uma vez por dentro, coisa que eles fizeram o jogo todo, né? Bispo que foi um pouco abaixo realmente nessa partida e Siles que foi bem. Eu gostei de Guilherme também, eu acho que ele tá evoluindo, não é nada demais, mas eu acho que ele tá começando a ter um pouco mais de confiança, principalmente depois da partida contra o Internacional. Dessa vez mais um frame que Paulo destacou, o Vitória está no 3-2-5 com a bola, com Siles na base da jogada, Bispo um pouco mais à frente e Pedrinho dando amplitude ao invés de Roberto, com Inocêncio, que jogou muito tempo inclusive para quem estava machucado, mas eu não quero cornetar Ramon, tá? Eu só teria tirado ele antes. E Soares, Diney e Guilherme mais à frente, a gente pode observar mais uma vez essa tentativa de fazer uma linha de passe e chegar com qualidade, coisa que não ocorreu. Aqui uma falha na construção ofensiva e eu vou ler o comentário de Paulo Roberto. Nesse momento da organização ofensiva, faltou um jogador avançado pela esquerda. Dá para perceber claramente na imagem que tem um buraco ali que alguém poderia ter atacado. Não quero cornetar ele porque para mim ele foi muito bem na partida, mas esse espaço deveria ser atacado por Siles. Eu acredito que Eduardo não faria isso e acabou que o Vitória não conseguiu dar prosseguimento a essa jogada e acabou perdendo a bola justamente por causa desse erro de posicionamento, vamos dizer assim. Tinha um espaço livre e ninguém ocupou o espaço, deveria ser sinalizado. E aqui uma organização ofensiva de bola parada, de acordo com Paulo, 5 jogadores fora da área e Samuel atrapalhando o goleiro sendo o único na área. A gente até viu algumas tentativas de jogada ensaiada, mas que não conseguiram ser bem executadas por conta de qualidade técnica, né? A gente sabe disso. O Vitória tentou, mas no final das contas também não deu certo. Eu discordo quando falam que o Vitória não tinha jogada ensaiada. O Vitória tinha, mas também não conseguia concluir da mesma forma e foi o que aconteceu. O Vitória teve um número considerável de escanteios nesse jogo, isso eu tô falando de cabeça, tá? Mas que poderiam sim ter sido melhor aproveitados. Aqui, para continuar ilustrando, um frame de Júnior da CV Stats, onde o 5-4-1 sem a bola, logo no começo do jogo, com 2 minutos de jogo, fica muito claro. Eu não acho ruim o Vitória se defender assim, eu acho inclusive que a parte defensiva não foi o nosso problema. Eu acho que o problema foi realmente a construção ofensiva e a falta de agressividade, já que a gente praticamente não criou chance. Aqui, aos 22 minutos do primeiro tempo, o Júnior separou a mesma coisa que Paulo, para vocês verem que não é algo por acaso, é algo que se repetiu. O 3-2-5 do Vitória com a bola, com os 3 zagueiros e os 2 por dentro, eu não consigo ver. Um deles é Siles, com certeza. Acho que o outro é Gabriel Bispo. E essa transição não funcionou da maneira correta, o Vitória não teve tanta criatividade assim, mesmo tentando variar, como vocês já viram aqui ao longo do vídeo, faltou realmente qualidade, faltou um pouco mais de construção, atacar espaço, faltou até um pouco mais de entrosamento. Não falo entrosamento dos jogadores, mas de entender as ideias que Ramon queria passar, já que ele tem pouco treino e eu não vou culpar ele ainda. Vamos agora para alguns números individuais, começando por o Wallace, que teve nota 7.1 no SofaScore. Ele jogou os 90 minutos, teve uma interceptação, ganhou 4 de 5 duelos terrestres, ganhou 3 de 4 duelos aéreos, perdeu a bola 6 vezes, foi sujado 3 vezes, eu realmente não sei o que significa isso. Deu 66 toques na bola, 91% de aproveitamento nos passes, 53 de 58. Acertou 2 bolas longas de 5 tentadas e tentou um drible e acertou um drible. Na sequência a gente tem o companheiro de zaga de Wallace, Marcelo Alves, que teve nota 7.2 no SofaScore. Ele jogou 90 minutos,
predominantemente pela direita, como a gente consegue ver no mapa de calor dele. Ele teve 2 duelos terrestres em 3 vencidos e 1 duelo aéreo vencido de 2. Ele perdeu a bola 10 vezes, fez 2 faltas, deu 70 toques na bola, ficou impedido uma vez inclusive, teve precisão de 86% nos passes, acertou 7 bolas longas de 10 tentadas, gente, isso é muita coisa. Inclusive ele deu um passe para Guilherme, que se Guilherme consegue acertar o tempo da bola, talvez ele saísse na cara do gol, né, logo no segundo tempo. Agora a gente traz os números de Bolota, que para mim não foi bem na partida. Bolota teve nota de 7.2 inclusive no SofaScore, ele jogou os 90 minutos, tentou 3 dribles e acertou 1, tocou 45 vezes na bola, acertou 81% dos passes, 22 de 27 passes para mim é muito pouco para a posição que ele estava. Acertou 2 passes-chave, olha só como são as coisas, mas acertou 4 das 5 bolas longas tentadas. Ele ganhou 8 duelos terrestres em 10 e pelo alto disputou 4 e não ganhou nenhum, perdeu a bola 10 vezes, e eu sinceramente acho curioso porque eu não achei Bolota bem na partida, mas esses números estão mostrando que, claro, dentro das estatísticas ele fez uma partida interessante, mas pra mim, mesmo respeitando os números, pra mim Bolota foi muito abaixo ontem contra o Remo. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Agora os números de algo que faltou para o Vitória na partida, que foram as finalizações. 4 finalizações pela faixa central no último terço e 2 de cada lado, muito pouco para quem precisa ganhar, para quem precisava pontuar, e agora a pressão só aumenta, realmente muito pouco mesmo. Nas perdas de posse, o Vitória perdeu, em sua maioria das vezes, 11 vezes na faixa direita central do campo, sem querer cornetar, mas a faixa que Gabriel Inocêncio jogou, que pra mim não foi bem, mas não vou chamar de ruim. O cara tá voltando de lesão, o cara fez cirurgia, o cara tá se adaptando, inclusive os atletas que já estão há mais tempo no clube sentiram essa mudança para o 3-5-2, para o 3-4-3, já que demanda tempo. Então eu ainda não vou chamar ele de ruim, mas foi nítido que ele realmente não fez uma boa partida. Aqui fica muito clara a ineficiência ofensiva do Vitória, já que a área que o Vitória mais acertou passes foi na faixa central do campo mesmo, 70, e percebam a diferença na faixa central 61, 70 e 69, e na faixa ofensiva 21, 16 e 26. Os piores números foram nessa faixa ofensiva do campo, e aí fica muito claro, é o que eu falo, na grande maioria das vezes os números trazem a realidade, e por esses números aqui fica realmente muito claro que faltou criatividade, que faltou agressividade, faltou o Vitória chegar mais no último terço, e os números, como eu falei, na maioria das vezes não mentem. Mais uma vez os números mostram que nossa posse de bola foi predominantemente no meio de campo, e ofensivamente a gente teve números baixos quando comparado com a maioria das faixas aí do campo. Como eu falei, os números geralmente trazem a realidade e tudo se conecta. Aqui a gente pode ver os acertos e os erros de passe de acordo com os minutos do jogo. O momento que o Vitória mais acertou passe foi aos 30 minutos e o momento que o Vitória mais errou passe, na verdade, está empatado, aos 45 minutos do primeiro tempo e aos 90 minutos, ou seja, nas retas finais dos dois tempos. E para encerrar todos esses dados, todos esses scouts, todos esses frames e todas essas imagens, a gente consegue ver aqui o mapa de calor do Vitória. É impressionante, inclusive, como praticamente não existe ação ofensiva, já que da esquerda é o lado defensivo e aí para a direita vai progredindo até o lado ofensivo. Isso aqui é impressionante no sentido ruim. A gente pode observar que a maior posse de bola, inclusive de acordo com esse mapa de calor, bate com o outro dado que a gente trouxe, que foi no meio de campo, uma posse de bola nula, e podem observar aí, do meio para a esquerda não tem praticamente nada de mapa de calor, na direita ainda tem alguma coisa, mas do meio para a esquerda não tem absolutamente nada, o que para mim não é culpa de Samuel, mas já que David é o ponta, a bola poderia chegar um pouco mais nele, ele realmente está mal. Não é culpa de Samuel, assim como não é culpa de David, mas aqui fica muito claro a nossa ineficiência ofensiva. Eu tô rindo de nervoso porque isso aqui é um absurdo, inclusive. É uma coisa que não pode acontecer mais. O Vitória precisa voltar a ganhar nessa Série B de qualquer jeito. Na verdade, não é nem voltar a ganhar. É ganhar, né, no campeonato. Então é isso, nação. Esse foi mais um vídeo por aqui, mais uma análise tática. Realmente os números deixam muito claro, as imagens deixam muito claro a nossa falta de criatividade ofensiva. Ainda não vou criticar Ramon. Eu posso ter algumas críticas para ele durante o jogo, mas ele tá chegando agora. O Wilson, que é membro aqui do canal, lembrou que ontem, se eu não me engano, fez uma semana que Ramon chegou no Vitória, então realmente não vou cornetar ainda. Eu sei que a galera tem muito o que falar dele aí, mas eu sinceramente prefiro esperar. Eu acredito que vai ser assim, infelizmente. A gente vai jogando aos trancos e barrancos até ele ter um pouco mais de tempo de treino, que ele vai ter 2 dias na 7ª rodada, até lá e no máximo 1 dia de treino, ou 2 assim, no máximo, sendo que tem regenerativo, tem viagem, tem concentração, e
nos resta torcer, nos resta rezar. Sábado um jogo duro contra o Brusque, 7 horas da noite. A gente precisa ganhar no Barradão de qualquer jeito. O Brusque é o vice-líder do campeonato. Você já sabe, vai ter a live do pré, vai ter a live do pós. Então a gente reza para que as coisas melhorem e que tudo se acerte. Então é isso, nação, esse foi mais um vídeo por aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, considera virar membro. Eu vou tentar fazer um react sábado só para membros, react assistindo o jogo, né? Claro, sem transmissão de imagem, sem nada, só a câmera virada para mim, eu comentando o jogo, né? Assistindo na TV comentando o jogo e a galera comentando no chat e eu interagindo com a galera. Eu vou tentar, vou ver se rola. Eu pretendia fazer no Discord, mas eu vou ver se eu consigo fazer em vídeo. Mas enfim, a gente vai tentando aí, vai tentando trazer um conteúdo melhor para vocês. Tamo junto, galera. Um abraço.